E aí, gente, boa noite. Como foram de Páscoa? Espero que tudo esteja bem aí com vocês. Um monte de gente entrando aí, tava com saudade já da nossa live. Sexta-feira foi muito legal, né, com o Márcio Kogan. Foi muito bacana. Olha a Cat. Eba, eu adoro quando eu vejo assim os rostos conhecidos. Gente, só pra saber, não dá pra tirar os comentários, viu? Deixa eu aqui chamar o Arthur. Bom, hoje, super Arthur, uma honra enorme conversar com ele. Deixa eu aumentar aqui o meu áudio, deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Vamos ver, o Arthur Casas está entrando. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou super excited de falar com o Arthur. Um pouco nervoso, confesso. Sou muito admirador dos projetos que o Estúdio Arthur Casas desenvolve. E tô louco para conversar com ele sobre futuro, projetos, passado, tentar sonhar um pouco também com as possibilidades. Ele está aqui aceitando, aguardando o Estúdio Casas. Já mandei a solicitação. Daqui a pouco ele deve estar entrando aqui. Vamos ver. Bom, gente, enquanto o Arthur aceita o convite, deixa eu ver se ele entrou aqui de novo. Vamos ver o que está acontecendo dessa vez. Confessa as perguntas. Ai, meu Deus, por que não está dando certo? Aqui, Arthur Casas. Vamos lá, Arthur. Agora eu te aceitei. Vamos ver se agora vai funcionar. Já tem um monte de gente aí ouvindo live. Legal, né, a gente tem um monte de gente fazendo. Olha ele aí. Salve, Arthur. E aí, tudo bem? Tudo bom, Arthur? Tudo A gente bom? aprendendo aqui com as tecnologias, né? Pois é, eu tô aqui com a ajuda aqui da Flora aqui, porque eu sozinho tudo aqui. Eu sou do Acho tempo uma, do lápis ainda. acho uma posição confortável para o telefone. Eu queria comprar, tem uns negocinhos, né? Tem umas coisas que deixam o telefone estável e faz luz, que aí é onde esses bloggers Pois é, fazem. eu tô agora tendo tudo online, né? Quer dizer, aula de ginástica online. Daí eu tive que adaptar uma história lá, uma caixinha para colocar Celular. o celular. Agora eu vou pegar uma outra caixa, olha aqui, ó, e E o tentar álcool. adaptar aqui. Gostei que tem um Por esse álcool aqui, gel ó. do lado aí da tua, da É, tua mas mesa. eu, Tá eu ótimo. resolvi fazer sem máscara. Ficou bom, tá bom assim. Pronto. Tá ótimo aí, Arthur. Eu vou tirar o meu Wi-Fi, deixa eu deixar só falhando, eu moro aqui perto da Paulista. É, Aí, você tá me vendo bem, Arthur? tá tudo ótimo. Perfeito. Arthur, super. Nossa, que honra, que prazer falar contigo. Dois colegas aí, você é uma inspiração, uma referência muito grande. Eu sou muito fã dos projetos do estúdio Arthur Casas. E aí, tava super empolgado para nossa conversa hoje. Obrigado por aceitar, do fundo do coração. Legal, ficou feliz. Acho que você é meio louco, mas tudo. Como que é de louco? Eu tenho uma tatuagem no braço que tem um trechinho do livro do On the Road, do Jacques Kerouac, que fala assim: as únicas pessoas para mim são as loucas. Loucas para viver, loucas para falar, loucas para serem salvas. Que desejam Ah, tudo ao que mesmo legal. tempo e bocejam Bacana. diante do comum. Bem Wonder... pitinique, né? Bem de loucos. É. Ô Arthur, me conta aí onde é que você tá? Você tá em casa? Tá em São Paulo? Eu, Como nesse é que tá aí tua momento, quarentena? no escritório, eu passei por aqui para pegar material de desenho. Eu tenho um escritório em casa, pequeno, mas eu passei por aqui porque é do lado da minha casa, né? Passei para pegar mais coisa para desenhar. Você Mas é um consegue. saco, para falar a verdade, ficar em casa o tempo inteiro. Ontem eu fiquei muito feliz porque acabou o leite. Em casa eu tive que sair para comprar leite. Desculpa, falhou o que você falou, Arthur? Eu Você falei, tá no 4G, ontem, Arthur? né? Eu não, acabou o leite em casa, eu tomo café com leite de manhã. E eu não tinha leite, eu tive que sair para comprar, eu fiquei muito feliz de ter que ir até a A padaria. gente, Coloquei lá o negócio, a máscara, tudo, e fui lá comprar o leite, fiquei muito feliz. Porque é é, insuportável, né?
casa o tempo É, inteiro. é insuportável. A gente tá. Eu te entendo também. Eu tenho de sair do mínimo possível. Eu tenho um pão de açúcar na frente de casa. E aí rola uma alegria, assim, agora eu vou no pão de açúcar. Aí eu vou, ponho a roupa, ponho tudo. Arthur, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Eu tô no 4G. Tá No bom. 4G. Tá dando uma falhinha, mas acho que tá ok. Às vezes é só no meu aqui. Ô, Arthur, queria saber um pouco. Você estudou no Mackenzie, Uhum. é, e eu queria saber um pouquinho como é que foi escolher a profissão, como é que você escolheu ser arquiteto, como é que você foi Bom, parar na está me arquitetura, uma ouvindo? dúvida que eu tenho. Com esse sobrenome não podia ser outra coisa, né? Foi obrigada. Eu já sofria bullying na escola, né? Já... Não, é uma coisa meio engraçada, assim. Não sei se eu escolhi a profissão ou eu fui escolhido pela profissão, por conta do nome. Mas eu não sei, eu sempre eu nasci lá no século passado, nos anos 60, né? E era uma época que construía muita casa em São Paulo. Nesses bairros tipo Alde Pinheiros, Morumbi, né? Sítio disso, sítio daquilo. E era uma coisa que você via, que eu via na rua, aquelas casas acontecendo ali, e aquelas construções, né? E aquilo me deixava entusiasmado. Você Então eu desenhava gostava quando de você era criança? casa, eu tinha 8 anos e gostava de ficar desenhando fachada de casa. Então eu tenho um monte de caderninho, caderninho mesmo, assim, com fachada de casa. Depois, com 11 ou 12, eu fiz uma planta completa de casa, tal, eu queria saber como é que era. Então, eu, sei lá, nunca aventei em fazer mais nada além disso. Nunca, Quando nunca pensei em fazer outra coisa. E, na verdade, eu faço muitas outras coisas hoje, né? Porque eu tenho que ser administrador, eu tenho que ser psicólogo do cliente, eu tenho que ser advogado para entender de lei, eu tenho que ser e tantas outras coisas. Na verdade, e a arquitetura em si, como enquanto profissão, ela é tão ampla, né? E o meu escritório ele tem esse DNA de fazer desde utensílio doméstico até alguns projetos de urbanismo. Então, ela se torna uma coisa tão ampla que você não se enjoa, né? Eu adoro. você estava falando de desenhar, quando eu estava quando eu tava no colegial, eu não conseguia parar de desenhar, eu desenhava na carteira. E aí, quando eu levantava, todo mundo sabia onde eu tinha sentado, porque ficava desenhando casa, ficava. E eu era chamado pela, pela, pela diretoria e falava que a gente vai ter que suspender, porque não pode, você está sujando a carteira. Só que eu era um bom aluno, eu ia bem, eu prestava atenção, eles nunca me suspenderam, mas eu sempre fui ameaçado, porque eu não conseguia parar de desenhar, assim. Também sempre quis fazer arquitetura. Eu também usava carteira, olha, igual você, só que eu colava, era para colar, eu colava a fórmula de química, de física, de cálculo na faculdade. Ô, Arthur, como que era você na faculdade? Assim, você fez Mackenzie? Quando você olha para trás assim e pensa naquele Arthur da faculdade, como que você era durante a faculdade? Coisa, e vai ter, eu sei que vai ter, assim, mas assim, quando eu tenho um pesadelo, sabe pesadelo? Assim, eu já tive 3 vezes esse pesadelo. Ou seja, um pesadelo recorrente na minha vida, que é assim, eu não passei em cálculo, falei em cálculo, agora eu não passei. Olha, você não tem o cal, né? Porque você não passou na faculdade, porque não faltou você passar em cálculo. Então eu tinha que voltar para a faculdade para ter aula de cálculo e sei lá mais o quê, para poder fazer o exame no final do ano e passar. Então, assim, eu não sei. Na verdade, eu curti muito os 2 primeiros anos da faculdade. Era uma novidade interessante para mim, foi meio desbunde, assim. Depois me encheu bem o saco. Achei que não senti motivação no corpo docente daquela época, entendeu? Em criar uma estrutura de aula interessante que me trouxesse a curiosidade, porque esse é o principal objetivo do arquiteto, né? É ser curioso. Ninguém precisa ser genial. Já a curiosidade já é uma grande coisa. E eu fui, os últimos 3 anos, para ser bem sincero, eu passei bem arrastado. Foi Rastei. levando. E eu fazia estágio. O último ano eu passei para o noturno, naquela época o Mackenzie tinha noturno, para poder trabalhar durante o dia, fazer estágio durante o dia, que não é que a faculdade de si mesmo não me interessava mais.
Você devia estar louco para se formar, então, se formou logo. Pouco, porque assim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque, sabe, tipo, não é que você estava. Porque eu acho que os professores eles têm que passar esse tesão pela profissão, né? Essa coisa de você gostar de fazer. E o corpo docente naquela época, não é, eu estou falando assim, muito generalizado, que eu tenho professores incríveis. Outro dia estava o Fábio Magalhães, apesar aqui no escritório, que aliás deu aula no primeiro e segundo ano só da arquitetura, que era um cara incrível, uma aula incrível. Tinha pessoas incríveis que deram aula mesmo, o Barretinho, tinha um monte. Mas a grande maioria eram pessoas que eram professores profissionais. Estavam ali para. Eles vivem de dar aula. Então, o que não é errado nem certo, mas assim, eles não passavam para você uma vontade de ser arquiteto, entendeu? Uma coisa de, olha, vai ser assim. Você não tinha, não passava essa curiosidade que eu te falei, entendeu? Então, arrastei. Eu acho que é quando tem aluno assim que me pergunta, ah, Guto, o que que eu faço? Me dá uma dica. Meu, vai Mas pra rua, dá, vai. Como é? você dá aula? Ah, eu não estou dando aula fixa em nenhuma escola, mas eu dou palestra, monto Nossa. curso, né? Eu não consegui voltar a dar aula. O primeiro emprego que eu tive, o único emprego de carteira assinada que eu tive na vida, foi dando aula na Pan-Americana, Escola de Uhum. Arte e Design, que eu adorava. Eu era, eu era o, eu era mais novo que os alunos. Foi quando eu comecei a usar uma barba, assim, deixei uma barba longa, assim, porque eu queria parecer um pouco mais velho. Depois você fica mais velho e tira a barba para parecer mais novo, né? Mas o. Quando você Mas ficar mais velho que nem eu, você já tira o cabelo também. Aproveita e tira tudo. já está caindo aqui atrás. Mas o que acontece é que eu falo muito para os alunos, gente, é ir para a rua, né? Vai para a rua, vai ver a rua, vai ver o que está acontecendo. Ô Arthur, como é que está funcionando o teu estúdio hoje, em termos de organização? Assim, bom, curiosidade de arquiteto para arquiteto, como é que funciona o teu estúdio? Você tem um estúdio em São Paulo, com projetos internacionais. Tem um time grande, né? Eu vi que são mais de 35 pessoas no estúdio. É Como é que umas vocês dividem os projetos? Você faz mobiliário, faz urbanismo, Tem faz. times diferentes de projetos comerciais, projetos residenciais, projetos disso, projeto daquilo. Então, a gente divide mais ou menos assim. Hoje, a gente está trabalhando online e está funcionando, né? Tá rolando. Não está sendo zero um problema, assim. O problema a mais é o que vai acontecer com a economia, a gente não sabe o que vai acontecer. E daí para tudo, para a minha vida, provavelmente para tu e para o resto de todo mundo. Mas em termos de trabalhar remotamente, está funcionando bem. Tá Vocês rolando, você estão. continua. Hoje eu A tô. gente acabou de fazer uma reunião agora aqui, foi ótima, com 4 pessoas, cada um num canto, um estava na praia, outro estava numa fazenda, outro estava não sei aonde, entendeu? E trabalhando ali, quer dizer, fazendo os projetos. Eu acho que isso daí vai ser uma mudança, né? Eu já estava, na verdade, assim, isso daí era uma parada dos anos 90, né? Essa coisa do home office. Isso daí já não é novo, a história. Mas, provavelmente, naquela época não tinha tecnologia. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a colocar aqui no escritório essa coisa do videoconferência que não funcionava, né? Você queria fazer conferência com o pessoal porque eu não queria ficar viajando para os Estados Unidos o tempo inteiro. E eu queria poder fazer, mas não funcionava. Eu tenho que pegar o avião e eu acho que isso vai mudar completamente, Eu né? acho que Aqui essa é uma. deslocamento, né? Às vezes você vem aqui, sai lá. Eu trabalho às vezes com a Renata Tilly, que é uma paisagista. Ela vem encontrar com o meu cliente aqui. Ela sai lá da Chácara Flora para vir para cá. Eu estava Faz conversando com ela, sentido. falei que absurdo. Ela falou, às vezes eu demoro 1h15, 1h30 para chegar no Pacaembu, onde é o teu escritório. Então, e esse tempo você pode fazer outras coisas, né? Pode fazer alguma coisa para você mesmo, né? E também, assim, eu já resolvi, inclusive, que a partir do momento que acabar essa história toda, eu vou permitir aos arquitetos passar um dia por semana em casa. Vamos fazer uma experiência de um mês, ver se funciona. Trabalhar remotamente um dia que eles escolhem que estão a fim de ficar em casa, entendeu? Poder pelo menos fazer isso. O modelo é muito errado, né? Com essa tecnologia não tem nenhum sentido isso mais. Não tem nenhum sentido. Eu acho Mas que se não fosse o coronavírus, se você tivesse um programa, tal, você teria que vir aqui filmar. Olha aí, ó. não faz. Eu tenho pensado muito nisso também, nessa nova prática do escritório, como que a gente vai se organizar.
a não necessidade desse monte de reunião presencial. Você deu um exemplo ótimo aí da paisagista que tem que se deslocar do outro lado da cidade. Eu acho que os clientes são muito carentes também, né, no sentido de querem muito estar presentes e a gente tem que estar presente, mas usar mais as redes sociais. Eu estou super curioso também para ver o que vai acontecer com o estúdio. Hoje eu estou num dia bastante... Hoje eu fiquei bem preocupado, né, no sentido de pensar no futuro. A gente está vendo adiamento de todos os projetos e uma perspectiva um pouco mais dura, mas eu estou tentando olhar também para o lado positivo da nossa profissão, né, e do nosso escritório, e acho que essa história da gente reaprender, né, ou reorganizar trabalho, metodologia pela internet, eu acho que é um puta benefício. E acho bem legal isso que você está falando de fazer, de repente testar um dia na semana não trabalhar do escritório. Eu acho que o que eu tenho percebido também é a produtividade do tempo, né? Às vezes a gente não precisa estar 8 horas, 10 horas dentro de um escritório. Talvez, se a gente conseguir concentrar mais, como tem acontecido pelas reuniões aqui, às vezes rende mais e sobra mais tempo para fazer outras coisas, né? Eu estava conversando agora aqui com a Flora, e ela estava falando que parece que a produtividade remota parece que é até maior do que a presencial no escritório. Eu acho que as pessoas conseguem fazer, o que elas fazem em 8 horas no escritório, elas conseguem fazer em 4, 5, talvez, entendeu? Porque elas estão ali absortas naquilo, né? Mergulhadas naquela história, não tem mais outras pessoas em volta, enfim. Talvez, eu acho que isso veio para mudar, espero que outras coisas também vieram para mudar, entendeu? Alguns valores aí também que tem que ser mudados, né? De valores que a gente dá para algumas coisas que são bobas e que vão acabar mudando também. Eu acho que no nosso caso, por exemplo, a casa ela acabou virando um ponto muito importante na vida das pessoas, né? Acho que as pessoas... a gente estava até pouco tempo atrás conversando muito sobre a qualidade da cidade versus a qualidade da casa, né? No fim das contas, os dois têm uma qualidade muito boa, né? Tanto a cidade como a casa. A casa estava meio em segundo plano, né? Haja visto esses apartamentos mega pequenos que tem, com áreas comuns, tá? Mas hoje, com essa pandemia que as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, começaram a perceber que você ter uma casa agradável para você é muito importante, né? Senão ninguém Eu aguenta. estava conversando, eu conversei com a Fernanda Marques semana passada, ela falou muito disso, assim, ela falou que ela tinha uma certa expectativa, um otimismo de que as pessoas iriam cuidar mais das suas casas depois dessa quarentena e que, portanto, possivelmente existiriam oportunidades de trabalho para os arquitetos, né, para os designers, nesse desenho da revisão da casa. E ela me falou uma coisa interessante também, que foi a revisão do espaço, né, do programa da casa, e que talvez a gente agora queira de novo adicionar paredes, né, ou mais paredes móveis, que é um pouco também dessa necessidade que a gente está sentindo de ficar fechado em casa com outras pessoas e não conseguir se isolar, né? Então, eu, por exemplo, moro Você poder ter o espaço, você poder ter um espaço onde você está tendo essa conversa, por exemplo, sem estar sendo atrapalhado por ninguém, né? Sim. O Arthur, você já falou aí de duas coisas que me interessam demais, assim, que eu queria conversar contigo. Eu estava ouvindo um podcast, o SP Sonha, que você participou, e você falou que você tinha até relido recentemente o Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, que é um livro de 61. E eu recentemente estou lendo o Cidade para Pessoas, do Jan Gehl, né, o Ele é grande ótimo. urbanista Esse livro é dinamarquês. Acho que são duas bíblias, né? São dois livros que todo mundo tinha que ler, assim, é obrigatório se a gente quiser falar de cidade. E o que a Jane Jacobs, acho que foi a primeira a falar um pouco sobre isso, né? Sobre devolver a escala humana para a cidade. E o Jan Gehl fala muito sobre cidade para pessoas, portanto, né? A gente sabe um pouco dessas fórmulas, né? Que eles falam tanto nos livros do que a gente precisa para a cidade, né? Cidades que são cicláveis, né? Que você pode andar mais de bicicleta, que você tem conforto para o pedestre, que tem diversidade de usos, que tem comércio, né? Que tem verde, que tem mobiliário urbano. A gente sabe que essa fórmula é a fórmula que a gente espera, né? E quando a gente pensa de futuro, o que a gente vai poder fazer na cidade? Aí eu queria saber, eu vi que você tem um interesse, me parece ter tido um interesse cada vez maior em urbanismo. Dei um espiado no teu projeto para a Praça da Sé, de 2017, vi o concurso de requalificação.
dos Lagos do Pelourinho, que é de 2012, se eu não me engano. Queria que você falasse um pouco sobre essa tua paixão pela sua cidade, o interesse em aumentar mais a escala. Pois é, engraçado, né? Porque eu acho que assim que a cidade ela tem que ter uma. Eu vou ser sincero, assim, eu fui criado num bairro desses bairros jardins, né? Bairro de City, etc., essa coisa. E era um momento que foi muito interessante morar num bairro desse. Hoje acho que não é mais para ninguém. Era um momento onde você saía na rua, andava a pé, brincava na rua, andava de mobilete, bicicleta, tem uns amigos tocavam a campanha na sua casa, e tal. Tinha muitas praças, né? Jogava futebol ali na praça, às vezes. Enfim, tinha uma coisa que esses bairros, que hoje não tem mais muito sentido, tinha muito sentido naquela época. Era uma época que você tinha menos tráfego, você podia pegar o carro e ir no supermercado com tranquilidade e tal. Hoje não, acho que hoje a cidade ela tem que ser uma cidade muito mais ela tem que trazer, ela tem que fazer com que as pessoas circulem a pé e consiga resolver em 100 metros tudo o que elas precisam, entendeu? Essa é a cidade ideal, né? 100 metros. Eu tenho um apartamento em Nova York, no Chelsea, e lá, assim, eu vou em 100 metros, não, 100 não, não vou mentir, em 200, 300 metros eu consigo ir no Italy, eu consigo ir no cinema, eu consigo comprar meia na Nike, eu consigo, sabe, eu consigo fazer tudo. Eu tenho 3 restaurantes que eu gosto de ir. Isso, para mim, então, são cidades que a gente gosta. Quando a gente sai do Brasil, via de regra, para uma outra cidade, vai para Paris, Nova York, Londres. Cidades que têm esse tipo de vida urbana. Então, tá na cara que é esse tipo de cidade que as pessoas precisam e querem. Não precisa pensar muito, nem ler a Jane Jacobs para perceber isso, né? Porque a cidade ideal ela não segrega. Eu estou aqui no Pacaembu, por exemplo, que é um bairro que precisa total de uma remodelação, de repensar, um bairro que ele está 25% desocupado, né? Ou seja, tem aqui uma questão que não está dando certo, que precisa ser revista, né? Ou porque as casas são muito grandes, as pessoas querem casas menores, ou problema de segurança, ou problema disso ou daquilo. E que eu não vejo, acho as coisas muito travadas para isso acontecer, né? Acho que tem que começar a ter os movimentos para isso começar a acontecer. Não acho que tem que fazer prédio, apartamento, não é isso. Mas eu acho que tem que ser repensado. Se a pessoa quer morar num terreno de 750 metros, uma casa de 500, 600 metros, com uma família pequena, que hoje uma família hoje tem 3, 4 pessoas, entendeu? Então eu acho que tem que olhar para o que não está funcionando e tentar, de uma certa forma, repensar a cidade a partir do que não está funcionando, né? E eu não vejo muito esse movimento ainda. Mas eu tô lutando, tô lutando. Eu vi hoje, Eu acho que uma hora a gente eu tô consegue. relendo o livro, como eu te falei, do Cidade para Pessoas, e o Yangel fala, ele defende muito, assim como a Jane Jacobs, que o primeiro passo, né, para a gente desenhar cidade é ir para a rua, né, e observar, entender como que as pessoas ocupam, onde que elas encostam, por que que elas param em um determinado lugar. Então, o Yangel fala que a gente estuda tanto tráfego de carros, os fluxos, né, a gente usa todos esses números e a gente não consegue olhar muito para o que as pessoas fazem, né? Eu fico pensando, tenho pensado muito nisso da cidade e acho que quando eu estava na faculdade eu ficava romantizando aí, né, a cidade do futuro, carros voadores e tecnologias. E aí quando a gente está aqui batendo esse papo, pensando na cidade, Nada. não é nada disso. Até pode ter, mas tá muito antes disso, né? Assim, ter mobiliário urbano, ter iluminação, ter praça, ter diversidade, ter um pouco mais de direitos para quem está na periferia, no subúrbio, né, em outros lugares, né? Fico pensando em como que a gente... E a cidade ideal onde todo mundo circula junto, de qualquer classe social, né? Até o mendigo, você não tem. Uma cidade onde você tem nojo da pessoa porque porque é mendigo, que é uma pessoa de rua, por exemplo, é um absurdo, né? A gente tem que saber conviver todo mundo junto com harmonia. Essa é a cidade legal, né? Onde todo mundo tem algum respeito ali um pelo outro. Não sei. Eu É um estava pouco, vendo... um pouco mais no fundo é tudo meio óbvio, né? Onde a calçada seja uma calçada onde você consegue andar, né?
Eu vou aqui no Pacaembu, por exemplo, eu detesto, antigamente, quando eu comprei, eu moro aqui há 30 anos. E eu saía muito com o cachorro, andava, mas era impossível já naquela época andar na calçada, porque não tinha calçada mais a rua. Eu tinha que sair pela rua, pelo asfalto, porque não tem calçada. As calçadas são péssimas. A calçada tem que ser uma questão pública, não privada, né? E aqui em São Paulo, ela é privada, então cada um faz a calçada que quer, que dá na telha. Então começa por aí, né? Mas eu acredito ainda que ainda tem um jeito de a gente resolver uma boa parte de São Paulo. São Paulo inteiro não, mas uma boa parte de São Paulo dá para a gente resolver. Eu gostei de ver o teu projeto para a Praça da Sé, se você pudesse falar um pouquinho dele, e vi que nos renders que vocês fizeram, vocês tratavam muito sobre a requalificação do espaço a partir do mobiliário, né? Tinha playground, tinha área de sombra, tinha mobiliário, tinha uma É, história de visualmente integrar. foi assim, foi um projeto que o Instituto dos Advogados pediu para a gente fazer para apresentar para o João Dória quando ele era prefeito. E, enfim, eu achei que eles iam, que eles tinham a carteira de clientes dele, podiam bancar essa história toda, acabaram não bancando porcaria nenhuma. Mas Bancaram o teu projeto, pelo menos? é? Bancaram o teu projeto, pelo Não, menos? não, eu dei o projeto, a gente deu o projeto. Esses projetos para a cidade, normalmente a gente dá, entendeu? A gente faz isso, coloca equipe, banca e dá. Mas a questão da Praça da Sé, basicamente, que a gente entendeu, identificou ali, que tem muito obstáculo, né? Você não consegue, ela tem muitos degraus, muitas escadas, muitos becos, assim, muitos lugares que você... Eu não sei, ela... Enfim, a ideia nossa era que foi topografia nova para aquilo lá. Por isso que ela é toda mais curva, as pessoas andariam em cima de uma topografia diferente. E, evidentemente, o grande problema lá é o problema que tem o centro de São Paulo, que é a presença de moradores de rua, né? Ele é um direito, tal, de todo. Eles têm o direito de usar a cidade, só que eles afugentam a classe média. O resto da população vai embora, porque tem medo. Tem o medo é legítimo, né? Não é um medo que não é legítimo, né? Às vezes são pessoas que podem, não é te roubar a carteira, mas podem, não sei, pode ali de algum momento criar algum certo mal-estar. E eu achava que a Praça da Sé, ela deveria ser, lá é a Praça da Sé, por acaso, é o lugar onde tem mais morador de rua em São Paulo, né? Eles fazem, eu fui lá alguns dias, os 3 dias seguidos, é assustador. Porque há anos que eu não ia na Praça da Sé, para ser bem sincero, até aparecer esse projeto. É assustador porque assim, ali é a casa deles. É a casa, eles moram ali. Eles estendem roupa, eles usam de banheiro, eles cozinham, eles fazem tudo ali. Então, a ideia que eu gostaria para a Praça da Sé, que ali está dentro desse projeto, é devolver a Praça da Sé para a população, né? Se você pensar direito, aquele lugar é inacreditável, porque assim, você tem todo o transporte urbano chegando ali ao centro de São Paulo. Eu ouvi dizer, quem estava com a gente era um secretário, que eu não lembro quem era, mas ele falou um dado importantíssimo. É o segundo lugar mais visitado por conta de seu Marco Zero, depois da Avenida Paulista, para quem vem a São Paulo pela primeira vez. Segundo lugar. Turistas Então, ficam apavorados. e as pessoas chegam lá, veem aquele Marco Zero e devem sair correndo, porque tem medo, né? Porque, sabe, é um ambiente muito hostil, né? Então, Dá uma sensação de potência, né? Porque a gente sabe o que poderia ser feito, né? Como desenhar em termos, né, na nossa alçada, o design urbano, o mobiliário, a iluminação, mas dá uma sensação de potência gigante porque não depende da gente, né? Aquilo ali é um retrato da desigualdade do país, da falta de política pública, do crescimento de pessoas em situação de rua nos últimos anos. É uma coisa que está além do arquiteto e do urbanista, né? E dá uma sensação de potência gigante, né? então acho que o centro da cidade é um ponto que eu tenho pensado muito, olhado muito. Acho que não só eu só, acho que são vários arquitetos, né, que estão olhando para aquilo. Agora, é fácil de você identificar algumas questões ali, né? Uma questão que é clara, que é um erro do centro da cidade, são os calçadões, né? Você não poder chegar... Como é que você vai morar num prédio, né? Você poderia pegar aqueles prédios, fazer um retrofit, fazer um hotel bacana, fazer
um apartamento de 50, 60 metros legal, né? Para um apartamento de estudantes, ou criar ali escolas, faculdades, etc., levar, sei lá, essas universidades particulares para lá. Mas assim, você não consegue chegar com um Uber, um táxi, não consegue chegar na tua casa num dia de chuva e você passar por tudo aquele pessoal que está ali. É muito esquisito, né? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, de fato, é abrir a maioria dos calçadões. A primeira coisa que você tem que fazer. E a segunda coisa que eu acho que tem que fazer é tentar resolver de uma forma legal, de uma forma com assessoria de todos os lados, resolver o problema do morador de rua ali. Essas pessoas Que é não uma coisa. podem estar ali, entendeu? Elas inibem. São poucas, se você pensar, são poucos moradores de rua versus a quantidade de pessoas que poderiam usar o centro da cidade. E eles não podem estar ali naquela situação de casa, de morar na cidade. Eles estão dentro da lei fazendo isso, mas não pode, entendeu? Porque eles inibem a presença minha, a sua. Eu fui outro dia no Santander, É, ver com meu filho, com meus filhos, a exposição da Tarsila e tal. Aquele pedaço é um pouco melhor, mas logo você vai pegar o carro ali na Boa Vista, já tem assim, um monte de cara assim morando ali naquela situação que é trashzésima, né? Com aquela coisa, você vai ter que pegar o carro, o teu filho fica com aquela cara de meio assustado. Então, assim, essas pessoas têm que. A gente tem que resolver esse problema, a sociedade precisa resolver esse problema. Eu não sei, mas eu vou tentar descobrir. eu acho que dá essa sensação de potência gigante, né? Tem esse dado que tem uma porcentagem enorme dos prédios no centro de São Paulo que são desocupados, né? Se a gente pudesse começar pela moradia com o mínimo de dignidade, né, para essas pessoas. Acho que alguém tá, eu não consigo ler tudo que aparece aqui, mas as pessoas estão escrevendo falando muito sobre oportunidade, né? Eu fico pensando muito nisso, né? Será quais são as oportunidades que a gente consegue dar na nossa comunidade, no nosso bairro, em volta da gente, né? O O que a gente culto vai pode fazer piorar para mudar? a história toda. Vai ter mais homeless ainda, vai ter mais gente na rua, vai ter mais miséria, entendeu? É alguma coisa que tem que se pensar nessa questão da cidade. Eu fui agora com meus filhos para Cape Town. Para Cape Town, não, a gente foi para a África inteira, Quênia, Tanzânia. Tem uma coisa, chega em Cape Town, parece que você está num paraíso, assim. Mas tem muita favela, tem 29 milhões de desempregados na África do Sul, muito mais do que aqui. E, ao mesmo tempo, aliás, 29%, desculpa, de desemprego na África do Sul. É muito mais do que aqui. Eu não sei qual é a população de lá. Mas você não vê, você vê que você percebe que há um tipo de favela ali quando você sai um pouco da cidade, mas você não vê essa presença dentro da cidade inibindo os turistas, por exemplo, né? Então, que é um ponto importante, né? Que o Brasil deveria ter como turismo, eu acho pelo menos o terceiro, quarto posição em termos de receita, né? Não é possível que você não possa ter turismo porque as pessoas não vêm para cá porque têm medo de vir para cá. Então, sabe, a gente tem que Acho que é, olhar para os outros lugares e aprender um pouco. eu acho que esses são reflexos dessa sociedade doente, né? Dessa cidade doente. E esse coronavírus dele também não está aí à toa, né? Tá tudo errado, né? A gente perdeu, a gente perdeu a escala, né? Quando a gente olha para esses moradores de rua para todos os lugares, é porque realmente a coisa chegou no fundo do poço, né? E a gente, de uma certa maneira, todo mundo é um pouco responsável, né? E dá essa sensação de impotência, né, que a gente está falando aqui, porque a gente, como arquiteto urbanista, a gente não consegue resolver. Acho que a gente, como ser humano, individualmente pode fazer as coisas, mas é muito mais complexo, né? Acho que, acima de tudo, é reflexo dessa tremenda desigualdade, né? Distribuição de renda, esse abismo social, né? Super complexo. Eu estava lembrando agora, tem um filme, Arthur, muito maravilhoso que eu queria, não sei se você já assistiu, queria indicar para você e para todo mundo que está em casa. Eu acabei de olhar no Vimeo e ele está disponível. O filme chama The Human Scale, né? A escala humana. E é um filme, é um documentário. Eu assisti num festival que o Arquifuturo fez de filmes de urbanismo, maravilhoso, uns 3 anos atrás. Eu acabei de olhar, ele está no Vimeo, está disponível para compra e para locação, e ele faz um comparativo sobre como as cidades cresceram sem escala, né, e sem olhar para a escala humana. E o filme é todo baseado em entrevistas com o Yangel,
né? Falando dele aqui de novo, que é o Cidade para Pessoas. E ele mostra a África, ele mostra a Índia, e ele mostra esse crescimento desordenado, né? E aí eu fico pensando como tinha que ter mais diálogo, né? Dos nossos urbanistas, dos nossos arquitetos, com os urbanistas e arquitetos da África, da Índia, né? A gente fica toda hora se espelhando, sei lá, Copenhague, Berlim, né? Que são cidades que têm uma escala muito menor, que não tem. A gente tem que olhar para as cidades que têm os tamanhos das nossas, né? Eu achei interessante que você falou aí da África do Sul, porque é para lá que talvez a gente tenha que olhar e como que eles estão resolvendo a questão de favela, de desigualdade, né? Exatamente. Mas assim, eu não quero me espelhar na Índia, não. Você já foi para a Índia? Não fui para a Índia. Nossa, é um caos, assim. E tá É falhando. que E a as gente cidades não estão quer. Assim, uma, as cidades estão crescendo completamente é, sem é, planejamento, né? é totalmente desordenado. Eu acho que o nosso, talvez no terceiro mundo, assim, a África do Sul, pelo que eu vi ultimamente, podia ser a nossa. África do Sul, talvez, eu não conheço direito, mas Cape Town, por exemplo, eu fui umas 4 vezes. Eu acho que cada vez que eu vou lá, a cidade melhora. Então, eu acho que a gente deveria se espelhar um pouco nessas cidades. Mas eu concordo com você, né? Quando começa a tentar fazer um paralelo com São Paulo, tem meu sobrinho mora na Holanda, né? E ele chama o São Paulo de Belíndia. O melhor, como é que é? É, o- é, o- é o pior da Bélgica e o melhor da Índia. Né? Porque assim, aqui é uma mistura de Bélgica, sabe? Tipo, que você tem ainda, você chega em São Paulo, você vai para os jardins, vai para cá, para lá, parece que você está na Bélgica. De repente você cai no centrão da cidade, em algum lugar lá na Praça da Sé, você está na Índia total. E assim vai, né? É uma É por loucura. isso Os que não tem lugares. É uma loucura, é por isso que não tem solução simples para problemas tão complexos, né? São Paulo em si é isso, tem essa complexidade, né? E acho que realmente o que mais pega é essa desigualdade, né? Quando a gente vai para bairros super ricos e tem aquela foto clássica, né, do prédio no Morumbi, com cada apartamento com uma piscina e logo no Para fundo a Paraisópolis. favela, né? Aquela foto, ela é muito, muito forte, né? Eu fiquei lembrando também de uma coisa que é a nossa negação da cidade, né? Acho que eu sou fruto, assim, de uma geração que negou muito a cidade, né? A gente tem a tal da indústria do medo, né? Que gera milhões aí, uma das indústrias que mais lucram, que faz a gente acreditar que morar em condomínio, e andar em carro blindado, e ser feliz é isso, e a gente só foi negando a cidade, né? Nessas últimas décadas. E acho que agora tem esse momento de eu vejo assim a moçada que volta a ocupar a rua, manifestação, festa de rua. Eu acho que a gente estava passando por um momento de retomada da rua muito interessante, né, na América Latina, especialmente depois de 2013. Eu moro aqui na Paulista. Quando eu penso em cidade do futuro, para mim é a Paulista. Assim. Eu acho que quando eu desço na Paulista no domingo, eu respiro, eu falo, cara, calma, vai dar tudo certo, porque no fim das contas o homem é bom. A gente precisa acreditar que no fim das contas o humano é bom, né? E quando você vai, tô dando um exemplo aqui na esquina de casa, no quintal de casa, que aí você vê criança brincando na rua, bicicleta, cachorro, diversidade, religião, branco, preto, pobre, rico, É a né? Paulista, é isso aí, mano. É tudo junto, né? Ela tem esse recorte, né, sei lá, do que seria essa cidade do futuro, essa cidade ideal, né? É verdade, você tem razão. A Paulista acho que é o melhor lugar de São Paulo para mostrar que eu acho que ela é um recorte da cidade inteira, tudo que tem na cidade. O Arthur, e tá falhando, voltou. O Né? Arthur, outro assunto aí que eu acho que a gente tem muito arquiteto assistindo, estudante, né? E acho que uma pauta que é super cara para a gente, né? E sei que é uma coisa que você tem muita atenção nos teus projetos, mas eu acho que agora mais do que nunca, tenho pensado muito isso no meu estúdio, que é como que a gente de fato consegue fazer projetos mais sustentáveis, né? Eu estava lendo aí uns dados de que a construção civil é a segunda que mais polui, né? A mais responsável por impactar a camada de ozônio. E aí, assim, o que que a gente vai fazer? O que que vocês têm feito no estúdio? Olha, a nossa principal resposta para isso a gente fez na Casa Cor, que eu não faço Casa Cor há muito tempo, mas eu quis fazer para apresentar isso para um público maior, que foi a Cis House. Cis House, por exemplo, é uma casa 100%, sei lá, no limite zero, CO2, usa zero de água,
ela não produz zero de lixo. Então, assim, é possível você fazer. Eu vou te falar sinceramente, com relação ao que a gente faz, nossa profissão, arquitetura, o que tem que mudar imediatamente não é ficar pensando em, vou colocar mais placa solar, isso aqui, parará. É outra história. A gente tem que pensar no sistema construtivo. O sistema construtivo não pode ser mais esse sujo que vê hoje aí, com um monte de caminhão parado, aquela sujeirada saindo, um monte de entulho, aquela meleca toda. A gente tem que pensar no sistema construtivo mais limpo, mais racional, já mais pensado no escritório, no meu caso na prancheta, a maioria das pessoas no computador, pensar num projeto inteiro e realizar ele sem sujeira. Acho que a primeira coisa é isso, depois são todas as outras coisas que já estão aí, cisternas, painéis solares, etc. Mas principalmente tentar fazer uma obra com impacto zero de lixo. Acho que o grande problema dessa palavra sustentabilidade, até mais do que energia, no nosso país, por exemplo, quer dizer, bem ou mal, né? A gente pode produzir energia elétrica através de rios, etc., com baixo impacto ainda, né? Mas o maior problema está no lixo, sem dúvida está no lixo. Né? Então, como não produzir lixo? Eu acho um absurdo, por exemplo, as casas, a gente não ter uma coleta separada de lixo. Os caras que vêm buscar em casa, por exemplo, o lixo, eu separo na minha casa o lixo, não adianta nada, porque ele joga tudo no caminhão. Então, porque eu não posso, não tenho como levar todo o lixo que eu produzo, levar a 2 quilômetros da minha casa para uma coleta seletiva, entendeu? Aliás, não é meu papel fazer isso, é o papel da cidade, da prefeitura fazer isso, me oferecer esse trabalho, até porque eu pago por ele, né? Sim, e aí você vai pensando onde vai Cadê? acomodar aquela coisa toda, né? Eu morava em Nova York há uns anos atrás, 20 anos atrás, em frente da NYU, na Mercer Street, mas ali no Novo, né? Que era bem em frente da NYU, e era assustador você chegar à noite ou de madrugada, que naquela época ainda saía de madrugada, tá? Ou bem cedo de manhã, e ver a quantidade de lixo que aquela universidade produzia. Era uma loucura. Era assim, as pilhas eram imensas. Agora você imagina uma cidade inteira. O que você faz com isso? Eu tenho pensado muito como que. Eu vou te dar um exemplo bem prático da minha vida. Eu vou mudar para um apartamento novo e quero quebrar as paredes. É um apartamento que está super antigo. Quero trocar alguns revestimentos, quero dar uma outra cara. E não estou encontrando uma construtora que me dá uma solução boa para onde vai o meu entulho. Assim, eu queria saber para onde vai o meu entulho. Eu até brinquei, eu falei, eu quero filmar, eu quero fazer um mini documentário. Eu Para acho que onde vai? eu tenho uma Como- dica para te dar, mas eu tenho que procurar depois no meu telefone. A gente está fazendo um projeto lá em Tapajós, ali naquela região ali da Amazônia, e alguém me deu uma dica de alguém que trabalha com entulho, Para que onde vai esse forma entulho? O e que que a tudo. gente vai fazer com esse entulho, né? Você estava falando de cidades do futuro, e agora lembrando um pouco do que você falou sobre reciclagem, eu lembrei que quando eu fui para Berlim a primeira vez, uma das coisas que mais me encantou era que tinha essas coletas, e aí você colocava o vidro, por exemplo, você passava por um peso, ele já pesava, ele emitia um papelzinho que era uma espécie de um crédito, e aí tinha um sistema, né, de tubos que levavam isso para uma central de reciclagem, assim, é a visão do futuro. Você imaginar que você é responsável pelo teu lixo, separa, limpa, organiza e leva, né, em algum lugar próximo da tua casa. E já é pesado, você recebe um crédito, você pode ter algum desconto de imposto, de PTU, e você sabe para onde está indo, né? Aí você fica pensando que essa é a cidade do futuro, essa é a cidade que a gente queria, né? A primeira coisa que você tem que pensar é exatamente nisso, no sistema construtivo, no que vai fazer com lixo. Eu tenho pensado demais, mas é muito difícil, às vezes, você convencer o teu cliente a usar um sistema construtivo. Até porque ele ainda é um pouco mais caro, mas ele é mais ágil, então tem que colocar numa conta ali, tem que colocar dentro de uma equação que às vezes eles não compreendem direito, né? Mas Ixi, estamos perdendo o Arthur. Voltou? Voltou. 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 Eu tenho pensado muito nessa história de como é que eu consigo, como é que a gente precisa e deve aprofundar a questão da sustentabilidade.
tenho pensado que essa pode ser uma oportunidade para os muitos arquitetos que vão ficar desempregados, para os muitos designers que vão ficar desempregados. A gente sabe que vai ter uma onda terrível de desemprego, de pobreza, de falta de projeto. Então é um momento que é muito duro, mas por outro lado a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que sobreviver. E aí tenho defendido que a gente precisa já começar a se programar para voltar a estudar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa estudar com profundidade é como ser sustentável, né? Como fazer arquiteturas mais sustentáveis. Eu estou super interessado em construções em madeira, né? Você está falando sobre novos sistemas. Estou estudando, pesquisando construção em CLT, construção em madeira. Estou super curioso para ver onde que essa tecnologia vai levar a arquitetura, né? A cidade. Mas a madeira é interessante, mas o aço inox também é interessante, o aço inoxidável, o aço, né? Também é sustentável. Assim, a gente tem que pensar em agilizar o tempo da obra também, manter menos tempo o pessoal no canteiro. Essas obras, imagina uma casa demorar 2 anos para fazer. É ridículo, É ridículo. E é muito né? lixo. É muito lixo. Você ficar produzindo lixo durante 2 anos, né? A Cis House que a gente fez, por exemplo, é para montar em um mês a casa. Você monta, vai um técnico, monta a casa e pronto, acabou. É isso que tem que fazer. Não, não digo que todas as casas têm que ser assim, mas as construções têm que ser mais inteligentes, entendeu? Tem que ser, pode ser madeira. Estou usando também bastante o pessoal de madeira, que tem Eu muita lembro gente desse, boa trabalhando com madeira agora, né? eu lembro desse teu projeto na Casa Cor. Eu lembro que foi um projeto que me impressionou muito. Eu lembro que eu fiquei tipo umas 2 horas olhando, porque tinha uma coisa que era assim, era a precisão da arquitetura com o design, né? Assim, uma casa pré-fabricada. E aí tinha, né, é um Lego super complexo, né? Como que eu encaixo as coisas para ter o mínimo de desperdício? Eu lembro que tinha um vídeo super bonito que mostrava todo o sistema arquitetônico, né? Então, falando da tecnologia, da sustentabilidade, do uso de água. E no fim das contas era maravilhoso, né? As pessoas acham que casa pré-fabricado, casa em madeira é aquela casa do passado, né? Que tem aquela cara Aquela de casa e não bel precisa ser assim, né? recanto, aquelas de madeirinha assim. E não precisa ser assim, era um projeto, era impecável mesmo, dava vontade de morar naquela casa. O Arthur, o que tem de projeto novo que vocês estão fazendo de interessante, assim, que você pudesse dar um spoiler, ou alguma pesquisa, alguma coisa de estimulante que está acontecendo na vida do teu estúdio, na tua vida nesse momento? Sei lá, a gente sempre tem projeto. Como a gente trabalha com coisas diferentes, a gente trabalha, tá fazendo muitos edifícios, né? Que é uma novidade para o escritório, para falar a verdade, a novidade dos últimos 5, 6 anos. A gente não fazia edifício antes, era o tempo que até 15 anos atrás só se fazia prédio neoclássico, né? Então essa arquitetura um pouco mais autoral, assim, ela está sendo requisitada por conta do mercado. O mercado ele está exigindo uma arquitetura mais autoral. A gente também E está com um projeto também, esse projeto no Tapajós, que é interessante, quase um restauro de uma cidade feita pelo Henry Ford lá nos anos 20, né? Então envolve uma série de coisas ali também que são bem interessantes. Estamos agora concluindo um museu ali, que é o Museu de Ciências da Amazônia, que tem uma participação do Instituto Butantan, enfim, vai ter também um centro de culinária tapajônica, vai ser na casa onde era a casa do Henry Ford. E isso está me deixando animado, assim, porque a gente quer criar ali meio que uma cidade, uma smart city, né? Amazônica. Então, assim, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante. Tomara que tudo flua bem, porque a intenção é das melhores. E, na verdade, assim, a ideia dessa cidade, desse museu, inclusive, é mostrar que se você manter a floresta do jeito que ela está intacta, ela produz 40 vezes mais do que a soja em dinheiro, né? Quer dizer, então só com os ativos da floresta que cai no chão, né? As coisas que você colhe, o que cai no chão, etc. E, enfim, ensinar para essa comunidade ali, dessa cidade, que eles têm essa riqueza toda, que eles nem percebem, né? E tentar estancar esse crescimento da soja, né? Que tá chegando ali nessa região do Tapajós violentamente. eu vi ontem que cresceu 29% o número de denúncias, né, de desmatamento durante o corona, porque, enfim, as atenções não estão para a floresta e a gente tem um, enfim, né, um Eu vi. momento
terrível, né, de um desgoverno, né, com relação à Amazônia. Ou, Arthur, quando você faz um projeto desse, por exemplo, no Tapajós, dá tempo de fazer pesquisa? Você vai vivenciar um pouco lá? Chegou a, sei Ah, lá, fui. comer um tacacá, dançar um carimbó? Foi para Não, Alter do Chão? Carimbó ainda não fui porque assim que é incrível que esse cara acontece na quinta-feira lá e eu nunca consigo passar uma quinta-feira lá. Eu sempre chego, sei lá, na sexta ou no sábado e vou embora na terça, vai. Então eu nunca consigo, mas eu ainda quero ir pro Carimbó. Mas tem uma riqueza cultural interessante, né? Uma diversidade. Essa região, inclusive, ela tem ela tem uma chamada região da Terra Preta, uma terra super fértil, que na verdade foi uma civilização de 1 milhão de pessoas ali. Uma civilização que talvez tenha sido tão rica culturalmente quanto os incas. Mas, como as construções eram feitas de material orgânico, né? Não de mineral, então elas não sobreviveram a isso. Então é bem interessante, né? Até pensar um pouco na origem da Amazônia, né? Das, da, do, da ocupação da Amazônia. Eu estou estudando bastante sobre a Amazônia, assim. Tô bem interessado, estou quase virando um índio. Você está falando uma coisa que eu piro, assim, que eu sou, acho maravilhoso. Dizem que na Amazônia chegamos a ter civilizações e povoados com mais de 200 mil habitantes, né? Ou seja, eram realmente cidades super cosmopolitas na época, das etnias que ali habitavam. E aí é isso, né? É interessante que você está fazendo um projeto de Smart City em cima, talvez, da maior Smart City, né? Que se você pensa sobre cidade inteligente, ela não tem nada a ver com tecnologia, ela tem, não pelo menos com tecnologia digital. Imagina que aqueles povos, eles eram tão sustentáveis que eles não deixaram rastro nenhum, né? As cidades simplesmente foram diluídas, eram biodegradáveis e a floresta continuou crescendo. Eu acho esse conceito de Smart City fantástico. A Casa dos Índios é a Mas coisa mais a smart que Síria é tem, uma né? Smart coisa que, House. assim, cada povo, cada país tem o seu, né? Por exemplo, outro dia eu vi o Smart City, um projeto do Snorreta, que é aquele grupo de Oslo, né? Na Noruega. Era uma coisa super tecnológica, um negócio que eles vão fazer assim de bilhões de dólares, sabe? Tipo, uma tecnologia absurda, não sei o que lá, e tararana, né? A nossa não precisa nada disso daí, não, entendeu? É uma coisa muito simples, é outra história, é outra coisa. De novo, pensar no lixo, de novo, pensar na energia, de novo, pensar no clima, né, que tem um índice pluviométrico absurdo durante determinada época do ano, e, enfim. É uma série de coisas ali que você vai e você faz uma Smart City. Smart City, cada um inventa a sua, né? Né, Mas é que muito. muito engraçado porque eu peguei eu não sei se eu vi na revista, eu vi na internet, eu vi o projeto deles, eu falei, gente do céu, você imagina num país pobre como o nosso, você sugerir uma coisa dessa daqui, né? É engraçado, né, como esses países que estão num nível de desenvolvimento muito mais adiantado que o nosso, como eles não têm uma resposta para outros lugares que não são os deles, né? Eu não sei se vocês quis entender, assim, sabe? Eu acho que esses arquitetos, eles não têm, assim, a nossa resposta, quando você tem todos os instrumentos na mão, você consegue fazer um projeto em qualquer lugar. Agora, eles trazer o pessoal para cá para fazer uma Smart City aqui, essa é uma piada, porque eles não conseguem pensar em nada que não fosse o preço de uma energia nuclear ou de um foguete espacial da NASA, sei lá o quê, entendeu? Eu acho Tudo que muito absurdo. tem uma coisa que me assusta muito, que tem se pesquisado muito, se falado muito sobre Smart City. Na semana que vem eu vou conversar com o Washington Fajardo, que é arquiteto urbanista, e tá lá em Boston, no MIT, estudando Smart Cities. Mas as pessoas têm esquecido que, assim, eu acho que um dos conceitos mais importantes de Smart City é cidade fraterna, né? A cidade, para ela ser smart, ela tem que convidar as pessoas a irem para a rua, viver o coletivo, ser fraterna, né? É uma cidade que ela é construída sem ter medo, né? Sem muitos muros, uma cidade aberta. E aí, enfim, eu tenho pensado muito nisso e vejo poucos dos pesquisadores que estudam Smart City. Eu fui para o MIT ano passado, fui dar aula, fui conhecer, e em nenhum momento enfim, das visitas que eu fiz era sempre em cima de número, de tecnologia, de fluxo de carro, de câmeras.
E aí eu fiquei um pouco frustrado, falei, bom, mas a cidade fraterna tem que ser construída para ser Smart City, né? Como é que a gente usa o poder do design para integrar mais, né? Enfim, para mim pode ser um pouco romantizado, mas eu acho que essa para mim seria essa cidade do futuro. Ô, Arthur, a gente tá. Daqui a pouco vou. O interessante aqui da sala é que em uma hora eles cortam a gente. Aí eu queria fazer o gancho aqui, a gente devaneou, né? Eu acho que nesse momento é importante sonhar também, porque se a gente perde a capacidade do sonho, né, é muito triste. E nesse momento que é quase apocalíptico, né? Eu tô aqui na Paulista com a Consolação, hoje eu olhei para fora e estava bem vazio, assim, super pessoas de máscara, é tão apocalíptico. E a gente tem que sonhar, né? Então que a gente continue também, claro, com o pé no chão aí, mas tentando sonhar esse futuro. Eu queria super te agradecer e queria que você falasse um pouco de alguma dica, alguma coisa para as pessoas fazerem. Tem um monte de alunos seguindo a gente, estudante, recém-informado. O que você sugere, assim, o que você tem feito, o que você pode dar de sugestão para as pessoas fazerem em casa nessas próximas 1 mês, 2 meses de quarentena, que vai ser longa coisa, hein? Você sabe que, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você não pode perder a oportunidade disso que você acabou de falar agora, de sonhar, de pensar em coisas. Por exemplo, passou mil coisas na minha cabeça que eu estou conseguindo ter tempo de levar adiante. Coisas que eu queria ter feito há mais tempo e não conseguia ter tempo, nem eu e nem minha equipe, entendeu? Estudar, por exemplo, uma situação de fazer uma pequena intervenção aqui no Pacaembu, de fazer isso, aquilo. Eu falei, vamos fazer algumas coisas que a gente nunca conseguiu ter tempo de fazer. Ainda não deu tempo total de fazer isso, mas eu já tô desenhando, né? Para fazer, para continuar. O sonho não pode acabar nunca. Então eu falei para minha filha no carnaval, antes de saber que ia acontecer tudo isso, eu estava levando ela e as amigas dela para uma festa de carnaval, e eu falei para ela que eu ia salvar a Amazônia, que ia salvar o centro de São Paulo, que ia salvar o Pacaembu, que ia salvar o Guarujá. Ela estava em casa, eu falei, agora eu vou ter que repensar todo esse cronograma que eu dei para você. Que eu falei, daqui a 5 anos você me pergunta. Agora eu falei, agora já não dá mais. Entendeu? Porque com essa história toda, tudo vai ter que dar uma brecada, uma série de coisas. Mas a gente tem que continuar sonhando, sempre, toda vez, todo dia. Mas seria lindo, né? Se sei lá, os grandes escritórios de São Paulo, se a gente conseguisse se articular junto com as marcas, com os clientes que têm dinheiro, para a gente poder fazer mais coisa na rua, poder. A gente sabe que vai ser muito difícil sair da prefeitura, a prefeitura está sem grana, tem outras prioridades, mas as marcas têm grana, né? E talvez essas iniciativas público-privado, usar as marcas, usar as nossas redes para conseguir fazer pequenas intervenções já seria maravilhoso, né? Seria legal, vambora. Então, tô dentro. Então, bora. Arthur, super, super obrigado. Obrigado você. Foi muito bacana. Boa quarentena. Não aguento mais essa quarentena. Muita paciência, muito foco. Quando a gente for sair no Eu tô supermercado, a gente louco para faz abraçar, para beijar meus amigos, fazer. Eu estava vendo hoje que parece que. Até Eu da achei mão eu tô com saudade, você acredita? Com quem? Até de dar mão eu tô com saudade. Saudade de abraço, de beijo, né? Diz que esse distanciamento, ao mesmo tempo, esse distanciamento não é social. Eu acho errado o termo distanciamento social, né? Parece que na contramão as pessoas estão sociabilizando. Olha, a gente está aqui sociabilizando. Foi Páscoa esse fim de semana, né? Eu estava morrendo, eu estava super emotivo, morrendo de saudades. Liguei para todo mundo da minha família. Eu vi um movimento dos amigos mandando mensagem, se ligando. E no fim das contas foi uma Páscoa mais próxima do que eu esperava, apesar da distância física. Eu senti que teve um movimento, assim, as pessoas estavam próximas. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava olhando aqui pela janela ontem e passou um caminhão gigante com uma missa. Eu não sei se era uma missa evangélica, uma missa. Tinha um padre, tinha ali Mas a um Paulista, sacerdote. tudo acontece ali, né? Tava maravilhoso, uma missa ambulante, assim, é isso, né? Que a gente aproveite esse distanciamento para repensar tudo que a gente está fazendo, né? É isso Obrigado, aí. viu, Arthur? Um super Obrigado, viu? beijo para você, obrigado. Boa Saúde noite. aí.